Boa tarde, meu nome é André Antunes e eu vou dar início à sessão número 7, Redes Prediais de Eletricidade. Eu estou aqui com a obra aberta, esta ainda fará parte aqui do modelo de edifício top, que é um pouco o exemplo prático que tenho utilizado para estas webinars. Irei falar desta vez sobre a especialidade de eletricidade, mostrando aqui um pouco as opções que o programa tem aqui para o separador de eletricidade. Aqui em obra tipo de edifício, nós mantemos aqui a opção multifamiliar ativa, ativada, ao fim e ao cabo acabará por ser o mesmo modelo que nós tivemos para as outras especialidades, tendo a hipótese de tipo de edifício multifamiliar em unidades de utilização. Temos então o número de habitações iguais, ou seja, temos para este modelo 8T3, um escritório e um local comercial. Esta informação, ao fim e ao cabo, acabará por estar partilhada pelas todas as outras especialidades que temos aqui disponíveis no CIP-CAD Map. E isto quer dizer que, da mesma forma como nas águas pluviais nós teríamos que colocar o waterfall ou seccionamento individual, aqui nós teremos que colocar 8, no caso de habitações, mais uma para escritório e outra para local comercial. Nós, neste caso, teremos então que colocar também 8 quadros individuais para as habitações e mais quadro individual, tanto para o escritório como para o local comercial. Ainda em dados de obra, nós temos aqui a possibilidade de modificar o tipo de terreno, o tipo de estrutura, a edição de quadros por tipo de habitação, ou seja, se ligamos ou não os circuitos de iluminação de emergência a circuitos de iluminação normal e se queremos ou não fixar um escalão de potência superior. Aqui depois podemos fazer outro tipo de escolhas. Na configuração do esquema unifilar, basicamente vamos colocar aqui um visto sobre a informação que nós queremos mostrar no esquema unifilar. Bom, assim como foi feito também para as outras especialidades, nós em plantas grupos teremos que definir quantos edifícios nós pretendemos, quantos pisos nós pretendemos para o nosso edifício e com estes comandos que temos aqui podemos criar pisos acima da rasante, ou seja, pisos acima do resto de chão e aqui pisos abaixo do resto de chão para podermos então recriar no programa o número de pisos que temos no edifício e onde vamos querer considerar a nossa rede a nossa instalação de eletricidade. Apesar de que a parte do local comercial e a parte do escritório, obviamente, iriam levar então aqui a instalação de eletricidade, eu não vou fazer a introdução desta parte, irei fazer então a introdução das tubagens que vão ligar às frações de habitação. Antes de introduzir qualquer elemento, quero só fazer aqui a referência a certa informação que é partilhada das várias especialidades com esta especialidade de eletricidade. Se repararmos aqui no escritório, temos aqui um equipamento de climatização, bem como outro aqui. Estes são equipamentos que estão considerados na especialidade de climatização, ou seja, qualquer outro técnico tinha desenvolvido aqui a rede de climatização e o programa para a parte de eletricidade iria considerar estes equipamentos de ar-condicionado já aqui na parte do separador de eletricidade de forma automática. Eles vão aparecer na posição que estavam considerados então em climatização. No caso, subindo aqui de piso, temos também aqui os equipamentos da AQS. Estes equipamentos da AQS acabarão por ser os equipamentos da AQS que foram introduzidos na rede de águas residuais apluviais, ou seja, daqui da mesma forma, em eletricidade, temos então aqui equipamento da AQS já considerado para depois ligar então aqui as tubagens de eletricidade. Outra informação, e aqui também os equipamentos de AQS, os equipamentos de ar-condicionado, neste caso aqui um split, e, por exemplo, no desvão, aliás, neste caso na cobertura, temos também aqui um equipamento e uma bomba. Todos estes equipamentos neste momento estão com um triângulo, ou seja, passando o cursor por cima,
como ele não foi dimensionado, ou seja, como não estão dimensionadas as especialidades de águas reservas pluviais, como eu não dimensionei climatização, como neste caso para esta bomba não dimensionei a especialidade de solar térmico, o programa ainda não tem aqui a potência correta para este equipamento e sendo assim, quando assim acontece, considera então uma potência estimada, neste caso 0,35 kVA. Bom, assim sendo, voltando aqui para o P0, ou seja, referindo esta situação de que existem equipamentos que então que aparecem que provenientes de outras especialidades, ou seja, de certa forma existe aqui uma interoperabilidade entre as várias especialidades com esta especialidade de eletricidade e vice-versa, irei então fazer aqui a colocação de alguns equipamentos, ou seja, vou começar aqui por ir na instalação de ligação, temos aqui a portinhola coletiva. Estas são as características da portinhola coletiva, ou seja, as características de alimentação. Isto basicamente será só selecionar uma ou outra opção. A secção, a verificação de curto-circuito, se é valor na origem da instalação ou se é a potência transformador, em que pode ser escolhida. A intensidade de curto-circuito na origem da instalação, se quer forçar ou não a secção do troço comum, ou então deixar o programa livremente calcular esta secção. E faço aceitar e a partir daqui vou considerar aqui este equipamento. Ou seja, eu basicamente iria ter depois uma canalização que vai passar por aqui e vai se ligar aqui a um quadro, a uma caixa de coluna. Ou seja, tenho aqui uma caixa de coluna, vou colocá-la aqui e depois irei fazer uma derivação para a coluna ali mais à frente. Ou seja, voltando aqui à instalação de ligação, canalização horizontal, surge, como é a primeira vez que estou a introduzir, qual é que é o tipo de instalação que eu pretendo, se é com canalização, se é direta superficial. No caso de canalização, se o sistema de instalação é enterrado, superficial, embebido em elemento de construção de alvenaria ou embebido em elemento de construção termicamente isolante, em conduta de alvenaria, etc. Eu, neste caso, apenas como exemplo, vou deixar aqui o valor que está por defeito, que é superficial, e depois a canalização, sem tubo, sem calha protetora, sem caminho de cabos, eu vou deixar aqui tubo. E vou fazer aceitar. Ou seja, a partir daqui, eu vou começar a colocar a minha canalização. Vou aqui ligar o ortogonal, sempre quiser. O programa faz ali tipo a captura, que é o Polar. Estas opções ficam ativadas aqui, ou seja, nesta opção de referências a objetos, podemos ativar os rastreios. E os rastreios são é isto que faz este alinhamento automático. E a partir daqui faço assim uma colocação de canalização. Bom, a partir daqui, neste ponto, eu posso ir aqui em instalação de ligação e colocar uma canalização vertical. Novamente, surge a mesma opção para a canalização vertical, se é superficial, enterrada, embebida, etc. Eu vou deixar a mesma opção e vou então para mim neste ponto que está aqui. E agora subo de piso. Ao subir de piso temos então aqui a chegada da coluna vertical, a canalização vertical. E temos então aqui a nossa fração A. Referir aqui um ponto, que estes elementos que estão aqui introduzidos de paredes, lajes, paredes interiores, portas, janelas, não é necessário introduzir isto. Isto já está introduzido porque foi aproveitado então já da especialidade de acústica ou de térmica e de certa forma fica já definido e podemos utilizar esta informação para a introdução desta instalação também, mas não é obrigatório estar-se a definir tudo que seja de paredes, portas, etc., bastará usarem máscaras de arquitetura para desenhar então a instalação por cima. Okay? Bom, assim sendo, vou aqui em instalação de ligação e temos então o quadro individual, neste caso. Ou seja, tínhamos a possibilidade de colocar quadro individual, quadro de serviços comuns de garagem, quadro de serviços comuns, neste caso será um quadro individual. Para o quadro individual, temos aqui a entrada, ou seja, editando a ação, qual é que é a tensão nominal que eu vou querer considerar. Tem a possibilidade, se pretender, de forçar a secção da entrada,
também vou deixar o programa livremente calcular sem forçar a secção de entrada e se utiliza ou não cabos com terra. E faço aceitar e vou colocar mais ou menos aqui, na quadra individual. Quando eu coloco o quadro individual, o programa pergunta-me então a que unidade de utilização este quadro individual se associa. Ou seja, neste caso, como estamos aqui no piso 1, será associada à fração A. Eu só vou poder calcular toda esta instalação quando o número de habitações, escritórios e locais comerciais requeridos estejam todos introduzidos, ou seja, não podem faltar nenhum. Ou seja, quando estiver tudo fechado, ou seja, faltar zero, é que tem então o número correspondente de quadros individuais, neste caso, introduzidos. Okay? Vou fazer aceitar e temos ali um quadro individual, ou seja, em unidades de utilização, já posso ver que tenho um introduzido, que é este aqui da fração A, e apenas então quando todos estes estiverem introduzidos é que a rede estará a nível de introdução de quadros individuais corretamente introduzido. Bom, a partir daqui seria a colocação dos restantes equipamentos, ou seja, nós temos a instalação, para além da instalação de ligação, temos estes elementos aqui, temos a instalação interior cargas. E dentro da instalação interior cargas temos os quadros parciais, ponto de luz no teto, ponto de luz na parede, luminárias de emergência, motor de ascensor, cargas definidas pelo utilizador, ou seja, são cargas genéricas. Ainda relativamente à instalação interior, tomadas de corrente, utilização geral, tomada de fogão, tomada de termoacumulador, etc. Várias opções aqui. E a instalação interior, os mecanismos também, interruptores de motor de persiana, etc. Campainha, tomada de interfone. Ou seja, ao fim e ao cabo, por exemplo, se viesse aqui esta opção e tinha aqui ponto de luz no teto, eu vou aqui aceitar e iria, neste caso, para mim, onde é que tinha os meus pontos de luz no teto. O mesmo iria fazer no caso dos interruptores, ou seja, vinha a instalação, tinha os mecanismos, tinha um interruptor ou um interruptor duplo. Por exemplo, podia ter aqui um interruptor duplo que iria funcionar para ligar estas luzes que temos aqui. Também posso definir a orientação que pretender. Para mim, nestas opções que estão aqui, poder ter aqui um interruptor duplo e deste lado outro interruptor duplo, que iria então também funcionar para ligar e desligar as luzes da sala. Depois, dependentemente também da canalização que for introduzido. Também tinha aqui a possibilidade nas tomadas nas cargas, aliás, nas tomadas de corrente, considerar aqui tomadas de utilização geral, ou seja, nas tomadas de utilização geral temos depois a possibilidade de colocar, se estou a considerar tomadas simples, tomadas duplas, tomadas triplas, quádruplas, etc. No caso de tomadas duplas, iria aceitar e poderia então, já ali com aquela simbologia de tomada dupla, considerar aqui uma tomada dupla, outra tomada dupla aqui, e ir considerando todos estes elementos por toda esta fração. O mesmo aconteceria deste lado, ou seja, no caso da cozinha, tínhamos aqui as tomadas de corrente, por exemplo, uma tomada de fogão, aqui, por exemplo, uma tomada de fogão, a instalação, uma tomada de forno, ligeiramente à frente, instalação, tínhamos também uma tomada de exaustor, aqui, por exemplo, também uma máquina de lavar louça. Este símbolo que aparece aqui será basicamente o consumo de máquina de lavar louça, que foi já definido também aqui na especialidade de águas residuais e pluviais, mas a nível de informação que preciso aqui para a eletricidade, eu preciso colocar aqui equipamento de tomada. E a mesma coisa aqui, ou seja, temos uma tomada de máquina de lavar roupa, e pronto, colocaria com esta simbologia, e ali estará já introduzido de forma automática, que é o equipamento de AQS. Ou seja, pode-se, e neste caso se deve, introduzir-se primeiros pontos de luz na parede, por exemplo, como tínhamos aqui, ou seja, tínhamos aqui a colocação de um ponto de luz na parede. Deveríamos introduzir todos estes pontos de luz, tomadas, mecanismos, etc. E depois ligar todos estes elementos com a canalização. Eu tenho aqui uma obra com essa situação um pouco mais avançada. Eu vou abrir aqui.
Ou seja, este lado já estará tudo introduzido a nível de interruptores, pontos de luz, etc. Este lado não. Apenas são introduzidos então os elementos e agora, a partir daqui do quadro individual, iria poder introduzir a canalização. Bom, assim sendo, se fosse a instalação, a canalização horizontal, volta novamente a surgir aqui esta opção, eu vou aceitar. Eu não preciso ter o cuidado de fazer redes independentes para as tomadas para as tomadas relativamente à iluminação. O programa automaticamente duplica essa canalização. Por exemplo, eu vou demonstrar aqui, ou seja, eu vou fazer aqui uma derivação do quadro individual e vou ligar este interruptor, que entretanto se liga aqui aos pontos de luz, que se vai ligar ao outro interruptor que está ali, que se liga a este ponto de luz. Se eu ligar agora nesta curvatura, antes do interruptor, a esta tomada de utilização geral e continuar a introdução até a esta tomada e este interruptor e este ponto de luz na parede e permitir com o botão direito rato, eu tenho aqui uma duplicação da canalização, ou seja, a roxo para a iluminação e a verde para as tomadas. Ou seja, não necessito estar a fazer a introdução separadamente, porque o programa automaticamente duplica essa tubagem. Para os equipamentos que estão introduzidos automaticamente, ou seja, que vieram automaticamente das outras especialidades, como é o caso deste equipamento, liga-se exatamente da mesma forma, ou seja, tenho aqui a unidade de exterior de ar-condicionado multi-split, novamente há aqui um aviso do programa que tem a ver com a potência, ou seja, como a especialidade de climatização ainda não está calculado, o programa não tem acesso na parte de eletricidade à potência deste equipamento, então diz que vai considerar 3,89. Então, ligaria exatamente da mesma forma, ou seja, dali até ali. E a partir daqui, à medida que fosse necessário, iria criando as derivações que fossem necessárias, ou seja, poderia, vamos supor, desligar aqui a ortogonal, fazer aqui assim uma derivação, poder ligar dali a ali, e agora voltar a ligar o ortogonal novamente, e se a minha canalização viesse por aqui, iria ligar os equipamentos, as tomadas e os interruptores que fossem necessários. Vamos supor que isto faria assim. A partir daqui podia vir uma derivação lá para baixo e depois daqui ligar assim e derivar também daqui ao comutador, apanhar ali a interseção e ligar também aqui as tomadas. E da mesma forma podia, se pretendesse, ligar assim. Estou agora a fazer um pouco a rede como eu pretender. Como este ponto aqui continua aqui a vermelho, isto quer dizer que a nível de introdução este equipamento aqui não ficou bem conectado. Bom, neste caso, e este também não, tem a ver com o desalinhamento que existe aqui um bocadinho, segundo este nó que eu dei aqui e este equipamento que está ali. Bom, neste caso, nós temos sempre, a qualquer altura, apagar, né? Apago esta canalização que está aqui e depois, tendo um bocadinho mais de cuidado, ou seja, voltando aqui a canalização horizontal, posso fazer no sentido inverso, ou seja, pegar aqui no computador de escada, ver que se liga ali a tomada de utilização geral e vemos que temos aqui esta volta que daqui está um bocadinho desviado, mas não haverá problema estar a conectar ali. Ou então poderia eliminar esta canalização que está aqui e fazê-la um bocadinho ao lado e alinhar todos estes elementos, ou seja, voltando aqui a este lado daqui, mantendo aqui este alinhamento, poderia então conectar tudo isto da forma como eu achasse fosse mais correto. E, ao fim e ao cabo, tudo o que eu estive aqui a fazer a nível de introdução, iria agora ter que repetir com mais ou menos derivações aqui do quadro individual para as restantes zonas, não é? Como por exemplo a zona da cozinha, que poderia vir outra derivação aqui, que poderia vir com a canalização desta forma, aquele interruptor a este ponto de luz, poderia continuar por aqui,
Vamos conectá-lo assim. Ligava ali no interruptor, que ligava ali ao ponto de luz. Podia haver aqui uma derivação. Enfim, colocar então a canalização como eu queria vê-la representada em planta e executada em obra. Temos ali também um ponto de luz, podia ligar ali, etc. Bom, após a introdução de todas estas canalizações, eu vou abrir agora a obra já com a canalização toda introduzida. Vou mostrar então a nível de resultados o que é que o programa nos apresenta. Ou seja, indo aqui ao exemplo final. E no exemplo final irei mostrar só aqui mais um pouco de elementos que foram introduzidos no piso de baixo, para dar um pouco a ideia também, uma ideia maior sobre a rede que está introduzida no caso deste edifício completo, ou seja, indo aqui para o piso 0, temos então aqui a instalação do local comercial, os pontos de luz no teto, os interruptores, tomadas e ali as tomadas na casa de banho, etc. WC. E aqui para o local comercial. Obviamente aqui a rede ligada automaticamente ao equipamento de climatização, com a duplicação automática aqui das tubagens, das canalizações, e temos aqui então outro tipo de equipamento, que neste caso será então uma portinhola individual, que está ligada então ao quadro individual, que depois faz então a derivação para os outros equipamentos todos. No caso do edifício, eu tinha mostrado esta parte da introdução, que ia ali para a caixa da coluna. Neste caso temos ali então um quadro de serviços comuns que faz, ao fim e ao cabo, a ligação às várias tomadas e pontos de luz das zonas comuns do edifício, bem como as campainhas, os botões de pressão. No caso das zonas interiores, aqui também das campainhas, das tomadas de interfone, os botões de pressão, ou seja, ao fim e ao cabo, a rede de instalação, ou seja, a instalação nas zonas comuns do edifício. De resto, o que temos introduzido foi um pouco a semelhança daquilo que eu estive a mostrar, com mais ou menos derivações, mas a conexão então a estes equipamentos. E a partir do momento em que estes dados estão todos introduzidos, então podemos calcular aqui esta instalação de eletricidade. Pronto. A partir daqui, passando com o cursor por cima das canalizações, temos então o resultado final, ou seja, o diâmetro do tubo superficial. Neste caso aqui para a iluminação temos um H07VU e tudo o restante que for considerado. Aqui estamos a ver o resultado das duas canalizações, não é? Ao fim e ao cabo para o circuito de iluminação e o circuito de tomadas. E ao passarmos com o cursor por cima dos pontos de luz, de qualquer forma aqui a informação está aqui já considerada. Temos ali já o número do circuito que está considerado aqui tanto para as tomadas como para a iluminação de cada um dos compartimentos que temos aqui. O que é que o programa considerou? É sempre possível editar estes circuitos. Irei mostrar um pouco mais para a frente. Mas a nível de introdução e de cálculo, passará um pouco por estas opções, ou seja, ter-se em atenção que o número de quadros individuais, neste caso a introduzir, será igual ao mesmo número de habitações, como nós temos aqui, ou o número de frações autónomas que temos criado, e lá está, passando o cursor por cima de cada uma destas opções, de cada uma destes elementos, temos então mais informação sobre cada um deles. Para além do resultado gráfico que podemos ver aqui, nós podemos ir aqui às listagens. Nas listagens temos aqui uma série de listagens que podemos consultar, que vos vou mostrar de seguida. Ou seja,
Isto basicamente isto dependerá muito da informação que também for introduzida inicialmente, a quando da introdução do assistente, que basicamente é a ficha de identificação. Aqui ela estará pouco preenchida porque eu não introduzi esta informação no início do projeto, estará ao fim e ao cabo relacionado com essas opções que têm que ser escritas por nós, neste caso a entidade requerente, a entidade projetista, o técnico responsável pela elaboração do projeto. Isto para a ficha de identificação de termos de responsabilidade. Temos depois a ficha eletrotécnica. Então aqui vai só voltar a verificar a obra. Bom, e aqui na ficha eletrotécnica, novamente, conselho, lugar, requerente está de acordo com a informação que é introduzida por nós e depois a partir daqui a introdução automática do programa, ou seja, instalações sem projeto, potências previstas, isto depois para cada um destas secções, seja Portinhola 2, etc. Isto por Portinhola. Depois, para além da ficha eletrotécnica, então consultar aqui esta informação. Ao fim e ao cabo, temos isto para habitação e para serviços comuns, não é? Porque é o que nós temos, neste caso, 2 serviços comuns e uma habitação. Temos aqui os resultados de cálculo e depois, por fim, será a memória descritiva. Queremos mostrar como última listagem. Bom, temos então aqui o resultado de cálculo, ou seja, a distribuição das fases, das 2 portinholas individuais que temos para cada um dos comércios, neste caso o escritório e o comércio, e a portinhola coletiva para o edifício, para as frações do edifício, frações de habitação, digo. Isto é uma listagem bastante extensa, mas dará para se ficar com uma boa ideia. As várias frações, serviços comuns, e depois a partir daqui os cálculos de troço comum, das colunas, centralização dos contadores, das entradas, sobrecarga e curto-circuitos das entradas, e a partir daqui os dados de cálculo da fração G, são das instalações e etc. Fração G, H, todas as frações que nós temos. Agora acaba por ser repetitivo, que é o mesmo cálculo, mas para cada uma das frações que nós temos. Até chegarmos cá em baixo à fração A. Depois aqui, final, a legenda. Todas estas listagens que eu estou aqui a mostrar, todas elas são possíveis de serem exportadas para PDF ou DocX ou TXT. Também HTML, TXT e HTML não é tão comum fazer exportação, mas PDF, DocX ou RTF, tudo bem, sendo que tanto DocX como RTF dá para abrir no Word e fazer qualquer modificação que seja necessária em PDF, será PDF. Ou então imprimir diretamente. E depois temos então, por fim, a memória descritiva justificativa. Apesar de depois há outras listagens, que é a descrição dos materiais, etc., que também aparecerá essa informação já na memória descritiva. Ou seja, ao fim e ao cabo, estar a mostrar essas listagens seria um bocado redundante, porque vou mostrar agora já aqui nesta listagem, que ao fim e ao cabo esta listagem agrega esta e as outras duas ao fim e ao cabo. Temos aqui então o índice, e a partir daqui o início da memória descritiva, essas condições gerais, a descrição da instalação, a potência total prevista para a instalação, aqui é a ligação à rede distribuidor, proteção contra contactos diretos, enfim, uma série de informação também já ligada um pouco ao caderno de encargos que aparecerá aqui. As bases de cálculo, formulação.
ligação à Terra. E depois a partir daqui, os resultados de cálculo é um pouco aquilo que estive a mostrar anteriormente dos resultados anteriormente, ou seja, vou passar isto à frente, a listagem é a mesma, está aqui inserida nesta também. Depois é para aqui os símbolos utilizados. E a partir daqui especificações técnicas. Condições técnicas de montagem. Isto também aqui relacionado com caderno de encargos, condições, as canalizações elétricas, etc. Tudo o que foi considerado no projeto estará aqui demonstrado. Depois, aqui, a nível de quadro de materiais, eu vou retirar aqui elementos, vou só deixar aqui a instalação, só a eletricidade. Isto basicamente faz-me aqui um apanhado das medições. Irei depois também demonstrar outra possibilidade de se criar medições e até possibilidade de se editar as medições e custos. Ou seja, ao fim e ao cabo, são todos os materiais que o programa, com base nos dados introduzidos aqui nesta especialidade de eletricidade, conectando-se ao gerador de preços, foi importar toda essa informação para poder criar este quadro de materiais. Isto é bastante informação também. E o mesmo aqui em medições e orçamentos, só a eletricidade. O programa também dará o orçamento desta instalação. Aqui eu posso ativar ou desativar aquilo que eu não pretendo ver, ou que pretendo ver ou que não pretendo ver. Vamos supor, por exemplo, que eu quero um mapa de trabalhos completo, o orçamento completo e orçamento com talho na composição, só para vos mostrar a diferença, e o quadro mão de obra e o quadro de materiais. Bom, será estas listagens que eu vou colocar. O programa apresenta 3 formas diferentes de mostrar o orçamento. Um sem talho, outro com talho na composição, ou seja, com a composição total dos preços compostos em preços simples. Quanto mais talho, mais papel e mais folhas ocupará então esse orçamento. Bom, neste caso temos um mapa de trabalho detalhado. Tenho aqui com muita informação. Vou passar isto também à frente. Aqui o orçamento detalhado, mesma coisa, mas com valores de importância. E depois no final com o valor total. Okay. E aqui o mesmo orçamento, mas com talho da composição, como tinha referido, cada um dos preços compostos, mas depois a decomposição em preços simples daquilo que compõe cada um destes preços compostos. Né? Bom, esta listagem ainda mais extensa é. A partir daqui temos então o quadro de mão de obra e o total de horas para que cada um deste oficial de primeiro eletricista, primeira construção, gasta para este orçamento e depois, por fim, o quadro de materiais, que é a mesma coisa que tinha mostrado também anteriormente. A nível de desenhos, ou seja, a nível de desenhos, temos então aqui esta opção que aqui é Plotter, ok? Então na Plotter, clicando aqui, temos então aqui, vou para estes desenhos, a possibilidade de criar um desenho de iluminação normal, ok? Eu vou deixar tudo ativado, incluindo os esquemas de esquadros, o esquema das colunas montantes, etc. E crio este desenho. A escala é modificável, ou seja, posso modificar aqui o valor da escala. E mesmo se considerar aqui outros, eu posso escrever aqui o valor da escala à mão e modificar também manualmente o tamanho dos textos, independentemente da escala. Neste caso, eu vou deixar só aqui um 100. Vou fazer aceitar e vou criar um desenho novo, não de iluminação normal, mas de tomadas. Okay? E posso deixar então estes pisos também aqui ativados.
iria fazer aceitar, ou seja, tenho um desenho para iluminação, outro para tomadas, e ao fazer aceitar o programa vai gerar, sendo que o output neste caso é da WG, vai gerar então aqui os desenhos desta instalação que eu introduzi aqui. Pronto, os desenhos estão aqui, eles estão apagados, ou seja, estão desligados, porque para não termos muitos desenhos ativados ao mesmo tempo, senão torna-se lento estar a visualizar os desenhos aqui. E ao fim e ao cabo, com este comando por menor de um desenho, eu posso ligar. Neste caso, estamos aqui a ver a parte da iluminação apenas. E para além disto, o programa também cria de forma automática a legenda. Eu refiro bastantes vezes isto aqui nas webinars. Este texto, apesar de estar fora do quadro, isto é apenas a representação aqui neste preview, ok? Isto depois em CAD, o texto está direito dentro do quadro, não fica fora. E aqui o piso 3, a mesma coisa. E depois temos aqui os esquemas, ok? Isto para os determinados pisos. Aqui para a entrada e portinhola individual. Também entrada e portinhola individual 2. Aqui comércio, o quadro de local comercial. Para o escritório. E depois aqui também para a fração G, H, A, B, C, D, etc. Isto para a parte de eliminação, aqui teríamos para a parte das tomadas. Okay? A representação já são as linhas a verde. E da mesma forma, tendo isto para os vários pisos, temos também os esquemas aqui e depois aqui para as várias frações. Okay? Mesma coisa. Para se imprimir todos estes desenhos, podem utilizar este comando aqui, imprimir todos, e no imprimir todos os desenhos num único fecheiro, e se colocar aqui um visto, tiverem qualquer software de CAD instalado no vosso computador, a partir do momento em que fazem aceitar, ele gera todas estas folhas e abre todos estes desenhos numa folha de CAD. E depois dentro do CAD podem efetuar as modificações que acharem convenientes, porque a edição dos desenhos acabará por ser bastante simples, porque o programa também separa tudo por layers. Logo é fácil trabalhar porque temos isto separado por layers. Voltando aqui atrás, antes de falar aqui um pouco sobre ainda a orçamentação, vamos ver este exemplo. Por exemplo, se eu quisesse forçar um circuito, ou seja, eu vi que temos esta parte da iluminação, temos aqui um circuito C64, C64, ou então, por exemplo, vamos supor as tomadas C74, C74, C74 para este quarto que está aqui. Após o cálculo, se eu editar o quadro individual, neste caso isto é apenas a representação do quadro, aquilo que nós vimos nos desenhos, mas se eu fosse editar este quadro após o cálculo, eu tenho a possibilidade de ativar a configuração do utilizador. Ou seja, ativando a utilização do utilizador, eu posso configurar manualmente o quadro parcial. E neste caso, eu vi que, vamos supor, eu tinha ali um circuito que era o C74, que era onde estavam selecionadas aquelas três tomadas. Eu iria, por exemplo, copiar este circuito. Iria chamar este circuito, por exemplo, quarto 1. Em que poderia, no cabo, ser o meu valor, ou ser o programa a calcular, a secção ser o meu valor, ou o programa também a calcular, se fixa ou não a potência de circuito, se me tem dado ou não. Eu vou deixar isto tudo por defeito e vou dizer apenas, ou seja, vou criar um circuito chamado quarto, que é de tomadas.
e faço aceitar e faço aceitar. E neste caso, ainda com o comando de edição ativo que tenho neste momento, edito esta tomada e vou atribuir esta tomada a um circuito, que é o meu circuito agora novo, quarto 1. E vou fazer o mesmo para esta tomada que está aqui, quarto 1, e para aquela tomada que está aqui. Atribuo um circuito e vou aqui a quarto 1 e faço aceitar. Se eu fosse calcular a obra novamente, e se não cometi aqui algum lapso na identificação do circuito das tomadas na parte anterior, eu vou ter então esta obra calculada e vou ter aquele circuito para aquelas 3 tomadas identificado de uma forma diferente, ou seja, cria um novo circuito. Pronto, e aqui temos circuito de quarto 1, circuito de quarto 1 e circuito de quarto 1. Ok? Bom, para terminar, este botão que está aqui, exportar, permite-me exportar esta instalação para o Arquimedes, para o programa de orçamentação. Ou seja, eu vou exportar só a instalação de eletricidade, faço aceitar, o programa novamente volta a rever a obra, calcula a medição e permite-me exportar tudo isto que foi introduzido e que foi calculado e que foi dimensionado para o programa de orçamentação, onde depois tem acesso então ao orçamento desta instalação. Eu vou aqui deixar o mesmo nome, faço aceitar, digo sim, porque já tinha este ficheiro criado, e a partir daqui estou no Arquimedes e dentro do Arquimedes tenho acesso à orçamentação desta instalação. E a partir do momento em que eu estou no Arquimedes, eu a partir de agora aqui posso, desdobrando cada um dos preços, fazer modificações ao valor de cada um destas mãos de obras ou então destes materiais. E o orçamento automaticamente fica recalculado à medida que eu vou fazendo estas alterações. Ou seja, e depois a partir daqui é o acesso normal do Arquimedes aos vários tipos de listagens também. A mão de obra, listagens de orçamentação, mas de certa forma acabamos por ter aqui o articulado já criado e passível de ser modificado de forma manual. Bom, eu vou aqui encerrar e sendo assim, eu dou então por terminado esta webinar sobre eletricidade.